propriedades periódicas, tá? Lembra que a gente falou? Eu volto agora para completar isso aqui, aqui, ó, para completar rapidinho e a gente já começa ligações químicas, tá? Então vamos lá. Então, propriedades periódicas. Então, o que que é isso? Tabela periódica, vamos pensar assim, né? Então, a atual classificação periódica dos elementos químicos fundamenta-se na lei da periodicidade dos números atômicos. Isso foi criado por Maya Mendeleev, tá? Ou seja, ele é o pai da tabela periódica, tá? Então lá ele distribuiu os elementos químicos em ordem crescente de número atômico, que a gente já viu, falou sobre isso ó, semana passada, na aula passada. Também os elementos, eles são distribuídos em números atômicos, como eu já falei, e também são arrumados em linhas horizontais, que chamamos de períodos, e colunas verticais, que chamamos de grupos ou famílias, por assim dizer, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos um exemplo de uma tabela periódica, então notem que nós temos os períodos horizontais e os grupos ou famílias verticais, tá? Então, sempre em ordem crescente do número atômico. Então, se a gente pegar da esquerda para a direita, lá o primeiro é o hidrogênio, número atômico 1. Lá do outro lado, apesar que não, mas se você pegar o hidrogênio ali na, na linha 1 ali e seguir na horizontal, vai estar tudo em branco lá, você chega lá no extremo direito, do outro lado tem o He, que é o hélio, número atômico 2. Eu até coloquei ali, que o número em cima 2 é o Z. O que que é o Z? Vocês já sabem, número atômico. E embaixo, 4,00 é o número de massa, tá? Então, se a gente voltar para o lado esquerdo, já na linha 2, nós vamos ter o lítio. Em cima é 3, número atômico 3. Do lado dele, o berílio, 4, número atômico 4. Então, ordem crescente dos números atômicos, tá? Então, essa é a distribuição. Temos ainda algumas informações, né? Então, vejam onde a parte mais acinzentada aqui, grande, são os metais. Aí tem aqueles destacados lá, boro, silício, germânio, astato, antimônio, telúrio, que estão descritos ali, são semimetais. Eles têm características de metais e não metais. Os não metais são aqueles mais lá na parte direita da tabela periódica. E na coluna 8A, família 8, ou 8A da tabela, a gente tem o que chamamos de gases nobres, que são aqueles que já, como o nome fala, né, eles já estão estabilizados, tá? Eles já têm uma estabilidade eletrônica, tá certo? Algumas propriedades periódicas. Então, todos os átomos, eles não são exatamente iguais, eles têm massas diferentes e tamanhos diferentes também. Então, eles são, ele tem a propriedade de raio atômico, que é o tamanho dele, né? O raio é a definição de raio, né? Se pegar uma circunferência, o seno da circunferência até a extremidade é um raio. Então, a gente tem a medida de raio, o tamanho do átomo, pelo raio atômico, né? Então, a setinha indica ali, tem o esboço de uma tabela periódica. Então, quanto mais à esquerda e mais abaixo, a gente tem os maiores átomos. Então, quanto mais à esquerda eu vou indo, vai aumentando o tamanho do átomo, ou seja, o maior raio atômico. Então, ele vai aumentando. Se eu chego lá na esquerda e começo a descer, né? Então, a gente pega e tem o maior também raio atômico, tá? Então, ou seja, o tamanho do átomo, tá certo? No desenho do meio, eletronegatividade é uma propriedade importante, que os átomos mais eletronegativos são aqueles que têm tendência
a receber elétrons. Então, quanto mais à direita, maior a tendência que o átomo tem de receber elétron. E quanto mais acima também. Então, o que está mais em cima e mais à direita é o mais eletronegativo. Ele tem facilidade de receber, porque a gente vai ver isso logo mais em ligações químicas, tá? E eletropositividade é o contrário, tá? Então, é a capacidade que o átomo tem, ou a facilidade que o átomo tem de doar elétrons. Então veja que do lado esquerdo da tabela, né, quanto mais à esquerda e mais abaixo, a gente tem essa facilidade do átomo de doar. Então, quando ele doa, ele vai se tornar um íon positivo, tá? Então vejo que essa é uma característica dos metais. Quando a gente é a eletronegatividade, quanto mais à direita, mais acima, eles têm uma tendência a receber e seriam os íons negativos, né? Isso é uma característica dos elementos não metálicos, tá? Pronto. E temos aqui afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica também, quanto mais à direita e mais acima, a gente tem a situação da definição de afinidade eletrônica. É aqueles átomos que têm que é uma energia liberada quando se adiciona um elétron ao átomo isolado no estado gasoso, tá? É uma particularidade. E a energia de ionização também, mesmo sentido. Então, se eu aumento a afinidade eletrônica, aumenta a energia de ionização também. É a energia necessária para arrancar um elétron da camada mais externa do átomo isolado, tá certo? Então, essa é uma energia de ionização. Bom, dito isso, completamos então o que ficou faltando e vamos imediatamente para a aula 2. Meninas, vocês podem me ajudar a colocar a aula 2 aqui, por favor? Obrigado. Então vamos lá. Aqui então, vamos lá. A aula 2, a aula de hoje, são as ligações químicas e soluções. Faz parte da unidade 2 do livro de vocês, tá? Então aqui um esboço do que nós vamos ver durante essa aula. Ligações químicas, então dentro das ligações químicas nós temos a ligação iônica, covalente, ligação metálica, tá? É claro que vamos dar mais ênfase na ligação iônica, que é uma ligação mais, não chamaria de mais importante, mas é a mais aplicada, que tem maior entendimento, né? A ligação covalente já não menos importante, e também a ligação metálica também não menos importante, mas a fundamentação maior é na ligação iônica, tá? E depois vamos falar um pouco de soluções e curvas de solubilidade. Muito bem. Ligações químicas são baseadas, como a gente falou agora, em 3 tipos de ligação. Mas o que são as ligações químicas, de fato? A definição é a força atrativa que mantém 2 átomos ou mais unidos. Coloquei uma figura aí ao lado da água, tá? Da molécula de água. Onde a gente tem ali ao centro, em azul maior, como se fosse o átomo de oxigênio, simulando o átomo de oxigênio, e um risquinho ligando o oxigênio para 2 bolinhas menores em verde, que entende-se como o átomo de hidrogênio, né? Então, ligando, fazendo a ligação. Então, gente, o que que acontece? Nós falamos muito de átomo, 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 átomo. O átomo isolado é uma coisa, só que ele só vai funcionar de fato para o nosso cotidiano se eles começarem a reagir e fazer ligações. Então a gente começa, igual eu brinquei com vocês, né? Sei lá, vocês estão de frente com o computador de vocês agora, sei lá, o celular.
vocês estão pegando nele, né, está apalpando, sentindo ele ali. É um material. Imagina que ele começou com um átomo e depois veio um outro, fizeram uma ligação química. E é como disse na aula anterior, essas ligações vão acontecendo, não é só um com o outro, elas se reproduzem o quanto for necessário em uma geometria tridimensional. E aí você começa então a entender e ver e enxergar de fato o material. Tudo com um átomo ligado ao outro, que pode estar ligado a outro, que pode estar ligado a outro. Então eles vão se ligando e aí a gente começa a enxergar o copo que a gente toma água, a borracha que faz o pneu, né? O vidro, ah, o computador aqui, qualquer coisa, o óculos, tudo começou com um átomo. Só que por conta das ligações químicas, eles fizeram surgir materiais, e aí então a gente tem as aplicações desses materiais, tá? Bom, então nós temos a ligação covalente, que é um tipo de ligação química que resulta do compartilhamento de elétrons. Então, foca nisso, compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Normalmente encontra-se entre materiais não metálicos. Normalmente é não metal com não metal. E eles vão compartilhar elétrons entre si. A ligação iônica, ela já é uma resultante da transferência de elétrons de um metal para um elemento químico não metal. Então nós vamos ter lá uma transferência, de elétrons, cargas eletrônicas, então por isso que nós vamos, falar sobre, eh, distribuição eletrônica, coisas desse tipo, para a gente entender. Vão ter, elementos que vão doar elétrons e outros que vão receber elétrons, e por conta disso, vão formar ligações químicas iônicas. E as ligações metálicas, né, que é a força atrativa que mantém metais puros unidos, tá? Então, baseado nisso, vamos à frente. Bom, para começar a falar de ligação iônica, eu preferi tocar nesse ponto do, ah, símbolo de Lewis, tá? Muito bem. O símbolo de Lewis está ali na caixinha vermelha, um S bem grande. Esse S nada mais é do que a representação, o símbolo químico do enxofre, tá? Enxofre, o símbolo químico dele é o S. Ô, professor, mas por que que não é E? Porque ele vem lá do latim, né, sulfur. Sulfur, né, é enxofre. Então aí dá-se o símbolo S. E ele tem umas bolinhas ao redor dele ali, tá vendo? Duas bolinhas em cima dele, duas embaixo, uma de um lado, outra do outro lado. Essa é o que a gente chama de símbolo de Lewis, né? Então, para entendimento através dessas figuras sobre a localização dos elétrons em um átomo, representamos os elétrons como pontos ao redor do símbolo do elemento. Então, essas bolinhas representam os elétrons, eh, do enxofre, mas todos os elétrons dele? Não, só os elétrons de valência. O que são os elétrons de valência? São os elétrons da última camada eletrônica. Vamos entender isso? Exemplo: átomo de enxofre, tá? Até desconfigurou aqui, tá, pessoal? Não sei porquê, mas na transferência aqui para o compartilhamento, tá? Mas exemplo, átomo de enxofre. Então eu colocar lá S e um 16 embaixo. O que que seria aquele 16 lá? Lembram? Número atômico. Então, mas como é que eu sei? Vai na tabela periódica, procura número atômico do enxofre, 16. Então, o número atômico do enxofre é 16, tá? A representação S16 é número atômico, certo? Muito bem. Como a gente já viu, e eu volto a repetir aqui, Z é igual a P, que é igual a E.
ou seja, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá? Logo, o enxofre tem 16 elétrons. Se o número atômico é 16, logo tem 16 elétrons. Baseado nisso, nós vamos, então, fazer a distribuição eletrônica do enxofre. Lembram lá que nós falamos na primeira aula sobre o diagrama de Linus-Pauling para distribuição eletrônica? Então, a gente tem que sempre pegar o diagrama de Linus-Pauling, seguir a setinha, não desviar do caminho e fazer a distribuição eletrônica. Então, se nós temos 16 elétrons, nós vamos distribuir esses elétrons em níveis e subníveis energéticos. Então, vamos lá. Então, começando lá pelo diagrama de Linus-Pauling, nós vamos começar então. 1s2, está logo ali embaixo. 1s2, 2s2, 2p6. Até aí, nós temos 2 com 2, 4, com 6, 10. Nós temos 16 elétrons para distribuir. Continuando pelo diagrama de Linus-Pauling, seguindo o caminho indicado dele, 3s2, e aí vamos para 12, né? 12 elétrons, faltando apenas 4. Como o subnível energético P pode ocupar até 6 elétrons, e não necessariamente eu tenho que pôr os 6, eu posso pôr até 6, né? Então, se falta 4, 3p4. Então, a distribuição eletrônica do enxofre é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Muito bem. O que a gente vai tirar disso? Por que eu destaquei naquele quadrinho vermelho 3s2, 3p4? Porque ali, qual é o último nível? O último nível é onde o nível mais externo, né? Tem o nível 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, né? KLMNOPQ. Muito bem. O mais externo. Qual é o mais externo daí? Eu tenho o nível 1, o 2 parou no 3. Então, o nível mais externo é o 3. Então, esse vai ser o último nível. Então, o último nível, o nível 3, 3s2, 3p4. Quantos elétrons tem no último nível? Então, eu destaquei ali no quadradinho vermelho. Nós temos 6 elétrons. Então, eu posso afirmar que o enxofre tem 6 elétrons na última camada. Entenderam? Ele tem 6 elétrons na última camada. Então, eu pego esses 6 elétrons na última camada, volto ali para o diagrama, desculpa, para o símbolo de Lewis, daquelas bolinhas ali. Quantas bolinhas tem ali? 2 em cima, 2 embaixo, 4. Uma de cada lado, 6. São 6 elétrons da última camada eletrônica do enxofre. Então, é assim que a gente representa. Tá? Se tiver um elétron, vai ter uma bolinha representada. E assim sucessivamente. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Para isso, então, a gente já tem que começar a falar da tal da regra do octeto. Né? Talvez alguns lembrem disso. Regra do octeto. Então, quando fala regra do octeto, a gente começa falando o seguinte, ó, os gases nobres, que eu falei agora há pouco, né? Tá lá na família 8A da tabela periódica, última família, mais à direita. Todos os gases nobres, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons, porque o número atômico dele é 2, eles têm uma configuração eletrônica na última camada S2P6, dá 8 elétrons. Então, o que a gente entende? É o seguinte, ó, para um átomo estar em equilíbrio eletrônico, e ele tem obrigatoriamente que ter 8 elétrons na última camada de valência. Se ele não tiver 8 elétrons, ele está desequilibrado, ou seja, ele não consegue fazer nada. Então, é como se fosse uma gangorra, tá assim. Então, ele tem que haver um equilíbrio eletrônico
para poder fazer uma ligação química. Então, quando ele tem 8 elétrons na última camada, ele passa a poder fazer uma ligação química. Para isso, a regra do octeto diz o seguinte: para isso, esses átomos aí, então, eles tendem ou a ganhar ou perder, né, ou doar ou receber, ou compartilhar, no caso das ligações covalentes, elétrons, até que eles estejam rodeados por 8 elétrons de valência. Ou, como eu destaquei bem ali à direita, ali no quadrinho vermelho, 8 elétrons na última camada eletrônica, tal qual a gente viu aqui do enxofre. Última camada eletrônica, 6 elétrons, tá? Então, eles têm que ter, para estar em equilíbrio, eles têm que ter 4 pares de elétrons. Então, a gente tira que o enxofre está desequilibrado. Ele tem 6 elétrons. Para ele ter estabilidade eletrônica, para poder formar uma ligação química e começar a formar um composto, uma molécula, seja o que for, ele vai ter que ter mais 2 elétrons. Isso começa a fazer parte do jogo para a gente entender como fazer essa ligação química, tá? Então eu peguei ali, ó, cloreto de sódio, NaCl, sal de cozinha, que todo mundo sabe, tá? Então eu coloquei ali, ó, o átomo de Na, o átomo de sódio, então Na é sódio, tá? Então o átomo de sódio perde um elétron para se transformar em Na+. Aí o Na+ passa a ser um íon sódio. Mas por quê? Porque ele vai doar um elétron. Então, se ele doa, ele fica positivo. Por isso que ele é Na+. Então, ele pode doar um elétron. O cloro ganha um elétron para se transformar em Cl-. Daí ele vira um íon cloro. Íon sódio, íon cloro. Quando é positivo, mais, ele doa ou ele perde. Eu gosto de falar doa, mas tem lugar que fala doa, perde e tal. E o cloro, né, ganha um elétron ou recebe um elétron, só que aí ele se transforma em íon cloro menos. Então, menos é quando recebe, mais é quando doa, tá? Então, assim, ó, tanto o íon sódio como o íon cloro, Na+, Cl-, tem octeto de elétrons circundando o íon central. Aí vem naquela figurinha ali à direita, verde, roxa, a bolinha roxa é o íon sódio. E a verde é o íon cloreto. Então, o que ele quer dizer com isso quando tem um octeto de elétrons? Tem sempre 8 elétrons circundando cada um desses íons. E eles vão se mantendo em equilíbrio e se ligando. Então, você imagina ali, ó, esse daí é o que a gente chama de retículo cristalino. É cúbico, né? É um retículo cristalino cúbico. Forma um cubo. Aí você imagina, tem um sódio aqui, um cloro aqui, ligou um com o outro, virou NaCl. Só que ele se replica para cá, para cá, para cá e vai crescendo. Então você vê que ele é infinito. Ele vai até não poder mais, né? Então, ali a gente tem um cristal de cloreto de sódio, né? Se a gente pode afirmar isso pela figura. Ali em cima, o metal sódio, então o sódio, eu coloquei lá, Na11. Então o que que vocês entendem disso? O 11 é o quê? Número atômico. Então o sódio, número atômico 11. E o não metal, então a gente tem o metal, o sódio é metal. O cloro é não metal. Os metais ficam bem, quase mais da metade da tabela periódica para a esquerda, e os não metais praticamente ficam mais à direita, ali num cantinho da tabela periódica à direita ali. Então, Cl17, então número atômico 17, tá? Então veja, se
a gente tem a questão da seguinte forma: se o sódio tem número atômico 11, logo ele tem quantos elétrons? 11 elétrons. Se o cloro, número atômico 17, logo ele tem 17 elétrons. Então, tudo que a gente vai fazer de ligação química iônica, a gente tem que fazer distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling. Níveis e subníveis de energia. Então, fazendo do sódio 11 elétrons, a gente vai ter um S2, 2S2, 2P6. 2 com 2, 4, com 6, 10. Falta um elétron. Então, a gente vai seguindo Linus Pauling. Eu não estou fazendo a olho, não. Vocês vão lá no diagrama de Linus Pauling, segue o caminho da setinha, e depois do nível e subnível 2P6, tem que ir para o 3S. O subnível S pode ter até 2 elétrons. Como só falta um para dar 11, então nível 3, subnível S, 1 elétron. Então, 2 com 2, 4, com 6, 10, mais 1, 11. 11 elétrons distribuídos. Quantos elétrons tem na última camada do sódio? 1 elétron. Cloro, 17. Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Mesma situação, 17 elétrons distribuídos. Destacados em vermelho, o último nível eletrônico, os elétrons de valência. Então, o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. 2 no subnível S, 5 no subnível P. Então, faltam quantos elétrons para ele completar os 8 para ter a estabilidade eletrônica? Falta 1. Então, por isso que é Cl menos 1. Precisa de 1. O sódio tem um elétron na última camada só. Então, por isso que ele vira íon sódio. Aí eu pergunto a vocês, é mais fácil para chegar a 8 elétrons para o sódio, eu doar este um que eu tenho de sódio, que o sódio tem, eu não vou doar nada, quem vai doar é o sódio. O sódio vai doar, ou para ele é mais fácil alguém ir lá e doar 7 elétrons para ele? Pô, não dá, né? É mais fácil ele pegar que ele só tem um sobrando e doar esse um. Porque olha o que, que acontece se ele doar esse um. Vai sumir. Ele doou 3s1, certo? Sumiu. Deleta aquele 3s1. O nível 2 dele agora, quantos elétrons vão ter? 2s2, 2p6. Quantos elétrons são? 8. Ele ficou estável. Então, se ele doar esse 1, ele fica estável, mas a condição dele doar é para a compensação disso é formar uma ligação química com alguém. Não pode ser à toa. Se livrar por se livrar, não, tem uma compensação. O cloro, por sua vez, chegando esse elétron do sódio, ele vai dizer: agora eu estou completo. Então vamos fazer uma ligação que está ali, ó, Na-Cl. Então, uma ligação. Se eu não representar como forma de ligação, eles simplesmente serão íon sódio e íon sódio e íon cloro, tá certo? Muito bem. Fórmulas dos compostos iônicos. Então aqui, vamos aprofundar um pouco mais nisso aqui. Para determinar as fórmulas dos compostos iônicos, quando fala composto iônico, vem da ligação iônica. Por exemplo, NaCl formou um composto iônico ali, cloreto de sódio. Só foi capaz de ser chamado de cloreto de sódio porque houve uma ligação iônica. Então, devemos primeiramente observar a configuração eletrônica, Linus Pauling, reforçando de novo, né, de cada átomo envolvido para acontecer essa ligação, tá? E verificar quantos elétrons precisam ser transferidos do cátion para o ânion.
Então vamos lá, o que que é cátion, o que que é ânion? Então eu coloquei destacado no primeiro quadro vermelhinho ali. Íons positivos, lembra do sódio mais, Na+, é um íon positivo. O sódio não doou um elétron que ele tinha na última camada? Então, os íons positivos doam elétrons. E os íons positivos nós chamamos de cátions. Então, toda vez que ele doar elétron, ele é um cátion. Na+ é um cátion de sódio. Íon negativo. Lembra do cloro? Cloro menos 1, 7 elétrons na última camada. Ele recebeu um elétron do sódio e ele virou Cl-. Então, o íon negativo, ele recebe elétron. Quando recebe, nós chamamos de ânions. Os ânions são íons negativos. Exemplo. Para formar o composto óxido de alumínio, que a fórmula química dele é Al2O3, nós partimos do princípio assim, como que nós chegamos no composto, na fórmula do composto iônico do óxido de alumínio? Se eu falar para vocês assim, formem o composto iônico, desculpa, eu estou formulando aqui agora, hein? Quem sabe faz ao vivo, por isso que buga às vezes. Dê a fórmula do composto iônico óxido de alumínio. Só. Não fala mais nada para vocês. A resposta tem que ser o que está ali embaixo, L2O3. Então, o que vocês vão fazer? Óxido de alumínio. Alumínio, você pega lá, Al é alumínio. Vai na tabela periódica, vê o número número atômico dele, 13. Óxido vem do oxigênio. Então, você vai lá, pega o oxigênio. Qual é o número atômico do oxigênio? Na tabela periódica, 8. Muito bem. Então, nós vamos partir sempre de fazer a distribuição eletrônica por Linus Pauling, diagrama de Linus Pauling. Então, fazendo a distribuição eletrônica do alumínio, se ele é número atômico 13, logo 13 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Para completar os 13 elétrons, último nível, nível 3, temos 3s2, 3p1. Então, destacado em vermelho, eu vejo aqui que nós temos quantos elétrons na última camada? 3. Então, nós temos 3 elétrons na última camada de valência do alumínio. O oxigênio, número atômico 8, 8 elétrons. Então, muito bem. 1s2, 2s2, 2p4, 8. 8 elétrons distribuídos. E aí nós temos na última camada, nível 2, 6 elétrons, ó, em vermelho. 2s2, 2p4. Muito bem. Certo. Então, o que que nós vamos fazer para chegar nessa composição? Olha só que interessante. Então, eu tenho ali, eu escrevi ali, ó, Al. Lembra do Na+, que a gente viu que é um íon positivo, que é um cátion? Tem a tendência de doar elétron, né? O alumínio, ele tem a tendência de doar, porque para 8 é mais fácil doar 3 do que receber 5, né? Então, ele vai doar. Então, eu escrevi Al 3+, em vermelhinho ali. Por que 3+? Primeiro, se ele vai doar, ele é um íon positivo. Então, está o mais ali. Ele é um cátion. Mas quantos elétrons ele vai doar? 3 elétrons na última camada, na camada de valência. Não está ali, ó, 3s2, 3p1? Pronto, 3 elétrons. Então, 3+, deixa lá. Depois eu peguei o oxigênio, ali, onde tem aquelas setinhas cruzadas em vermelho ali. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, certo? Se ele tem 6 elétrons, ó, 2s2, 2p4, se ele tem 6 elétrons na última camada,
É muito mais fácil ele ganhar 2, receber 2 do que doar 6. Então ele vai receber, tá? Então se ele recebe, ele é um íon negativo, é um ânion, tá? Então eu coloquei o menos ali, ó, no oxigênio em vermelhinho. Mas por que 2? Quantos elétrons faltam para 8 a partir dos elétrons da última camada de valência do oxigênio? Se ele tem 6 elétrons na última camada, faltam 2. Então ele tem que receber quantos? 2. Então 2 menos. Então ele recebe 2, 2 menos. Então ficou Al 3 mais, oxigênio 2 menos. Aí para chegar na fórmula, a gente simplesmente faz cruzado os índices. Então se o alumínio vai doar 3, então tenho 3 ali em cima, a gente pega o 3, cruza o 3 do alumínio para o oxigênio, coloca ele como índice embaixo. O 2 do oxigênio, 2 menos ali, pega seguindo a setinha, tira esse 2 ali de cima do oxigênio e traz como índice para o alumínio 2. Então ficou Al2O3. Isso significa que para que haja uma estabilidade e química, por conta da distribuição eletrônica, da regra do octeto, para que isso funcione, nós vamos ter que ter ligações químicas usando 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. E isso vai haver um balanceamento, tá? E vão ter os mesmos números de elétrons, e aí por isso que eles vão estar estáveis. Mais um exemplo, para ficar claro. Eh, CaBr2. Essa fórmula é do composto brometo de cálcio. Então, se eu chegasse para vocês e falasse assim, dê a fórmula do composto iônico brometo de cálcio. Tá, muito bem. Tomando como exemplo, então vamos lá. Cálcio. O cálcio, vou na tabela periódica, vejo lá número atômico 20. Seria número atômico 20, logo 20 elétrons. O brometo é uma derivação do bromo. Então, eu vou lá na tabela periódica, pego o bromo e vejo qual é o número atômico do bromo? 35. Logo, 35 elétrons. Vamos partir de novo do princípio do diagrama de Linus-Pauling para a distribuição eletrônica. Então, distribuição eletrônica do cálcio, 20 elétrons. 1s2, Linus-Pauling. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 4s2. Fomos ao nível 4, subnível S. Então, eu destaquei em vermelho ali, ó, 2 elétrons na última camada. Então, 2 elétrons de valência. E eu pergunto a vocês, isso daí, então, esses 2 elétrons seriam, como que eu posso dizer, um cátion ou um ânion? Ele vai doar ou vai receber elétron? Ele vai doar elétron, né? Então, se ele doa um elétron, ele é um cátion. Então, o íon cálcio vai ser Ca2+, 2 elétrons. O bromo, 35 elétrons. Então, distribuição por Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 4s2, 3d10, 4s2, 4p5. Destaquei em vermelho, última camada eletrônica, elétrons de valência. Nível 4, subnível S, 2 elétrons, subnível P, 5 elétrons. Quantos elétrons nós temos na última camada? 7. Se ele tem 7, significa que ele vai receber 1. Se ele vai receber 1, ele é um íon negativo. Se ele é um íon negativo, ele é um ânion. Então, vai ser Br menos 1. Então, eu vou lá, no primeiro quadrinho vermelho à esquerda, cálcio.
Ele é um íon positivo? Sim, porque ele vai doar. Quantos elétrons ele vai doar? 2. Por isso que eu coloquei em vermelhinho ali, ó, 2 mais. É um íon cálcio que doa elétron. Quantos elétrons? 2. Se ele doa, ele é um íon positivo. 2 mais. Do outro lado, bromo. O bromo vai receber? Vai. Se ele recebe, ele é um íon negativo. Quantos elétrons ele vai receber? Um apenas. Br, 1 menos. Para a gente chegar no composto iônico, na fórmula do composto iônico, a gente faz aquela brincadeira que eu ensinei a vocês. Pegamos o 2 mais ali do cálcio, seguindo a setinha ali, ó, direciona ele do expoente para o índice embaixo ali do bromo. No bromo é -1, então a gente não precisa colocar Ca1 ali embaixo. Pode deixar sem nada, porque se é cálcio, já está dizendo que tem um átomo de cálcio. Não precisa indicar que é Ca1, né? Então a gente cria, então, através da setinha vermelha, para o outro quadrinho vermelho, a fórmula do composto iônico brometo de cálcio, CaBr2. Tá certo? Muito bem. Ligação covalente. A ligação covalente, a gente tem foco no compartilhamento de elétrons, né? Para chegar na regra do octeto, eles têm que se compartilhar elétron. Eu empresto um para você empresta um para mim, a gente trabalha em equipe aqui junto, ninguém doa, ninguém recebe, a gente usa o mesmo. É mais ou menos isso, tá? Então, exemplo do cloro. Eu peguei lá, Cl2. O Cl2, ele é um gás cloro, tá? Se ele fala Cl2, são 2 átomos de cloro. Para ter 2 átomos de cloro, um cloro tem que ter feito uma ligação com o outro cloro, porque senão fica um cloro para cá, outro para lá, e ele é simplesmente cloro. Agora, se ele é uma molécula de cloro, cloro 2, Cl2, ele tem que ter tido uma ligação, ele com ele mesmo, para formar um gás conhecido por cloro, gás cloro. Cl2 é a fórmula dele. Então, faz a distribuição eletrônica do cloro, 17 número atômico, 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, última camada eletrônica, 3s2, 3p5, 7 elétrons na última camada, tá? 7 elétrons na última camada significa que, teoricamente, vai faltar um, né? Um elétron para completar os 8. Tá, então vamos ficar com essa premissa aí. 2 átomos de cloro podem compartilhar um elétron preenchendo sua camada de valência, por meio de uma ligação covalente, compartilhamento de elétrons, produzindo Cl-Cl, uma ligação, que é a fórmula estrutural plana do gás cloro, e Cl2, que é a fórmula molecular, fórmula da molécula, tá? Então, no primeiro destaque abaixo ali do cloro, que tem o símbolo de Lewis, tá vendo? No símbolo de Lewis, a gente não tem ali 7 elétrons na última camada? Então, a gente vai ter ali, ó, com um xizinho, né? Nós vamos ter ali 2 em cima, 2 embaixo. Isso tem 2 cloros dentro do quadrinho vermelho, tá? Tem 2 cloros dentro do quadrinho vermelho. Muito bem. O cloro do lado esquerdo dentro do quadrinho vermelho, então tem lá 2 xizinhos em cima, 2 xizinhos embaixo, 2 xizinhos do lado esquerdo e um xizinho do lado direito. 7 elétrons de um átomo de cloro. Se eu tenho que fazer uma ligação cloro com cloro para ter o gás cloro, Cl2, eu vou pegar o outro átomo de cloro, que está do lado direito, dentro do quadrinho vermelho, e vou reproduzir por bolinha para não confundir. Então, 2 bolinhas em cima, 2 embaixo, 2 do lado direito, dá 6. Com mais uma bolinha
no meio ali, 7 também. Então o que é feito nesse caso? O que gera ligação química? Esse compartilhamento que está no meio, destacado ali, ó. Um elétron de X representado pelo xizinho e um elétron representado pela bolinha. Então, se a gente usar um elétron de um cloro e mais um outro elétron do outro cloro que está sobrando ali, vira 8. E aí a gente tem o que chamamos de ligação covalente, ou seja, compartilhado o elétron, tá? Pode ser também uma ligação de compartilhamento de elétrons, não de átomos iguais, mas de átomos diferentes. Por exemplo, a água é um exemplo disso. Então, a gente tem H2O, não, então você faz a distribuição, hidrogênio tem um elétron, então 1s1, um elétron na última camada. O oxigênio é 8 elétrons, 1s2, 2s2, 2p4. Então, a gente tem 6 elétrons na última camada, tá? Então, a gente teria ali 2s2, 2p4, 6 elétrons. Então, vamos lá para cima. Então, o oxigênio tem 6. Então, o oxigênio ali, ó, no primeiro quadrinho vermelho em cima, com o xizinho, 2 em cima, 2 do lado esquerdo, 1 no meio entre um hidrogênio e o outro embaixo para o hidrogênio de baixo. 6 elétrons. Só que aí, ele vai precisar, para ter 8, ele vai precisar de uma ajuda do hidrogênio. O hidrogênio, então vamos dividir um elétron que você tem aí comigo, porque aí eu fico estável aqui e a gente pode fazer a ligação. Só que se eu fizer com um hidrogênio só, vai ainda, né? Então nós vamos precisar que venham 2 hidrogênios. Então fica um hidrogênio para um elétron livre do oxigênio e o outro hidrogênio para outro elétron livre do outro hidrogênio. Então, cada quadradinho daquele de compartilhamento é um tracinho de ligação. Isso, então, forma a ligação H2O ali que vocês veem no quadro de baixo. Ligação iônica e covalente, elas têm diferenças entre si, significativas. Então, tem um quadro que mostra o seguinte: os elementos, os compostos que são formados por ligações iônicas, então, o que que acontece? A ligação iônica sempre ocorre entre o metal e não metal. Isso então fica legal, porque daí você sabe certinho quando é ligação iônica. Só que a ligação covalente é sempre entre não metal e não metal, tá? A ligação iônica ocorre por transferência de elétrons, que a gente viu, né? Um doa, o outro recebe, então transfere. E a covalente compartilha, igual a gente viu agora também. As ligações iônicas, então, os compostos têm elevados pontos de fusão e ebulição. Fusão é quando sai do estado sólido para o líquido, e ebulição é quando sai do líquido para o gasoso, né? Então, elevados pontos de fusão, então são temperaturas maiores para chegar nesse ponto físico. A covalente não, baixos pontos de fusão e ebulição. A ligação química, desculpa, iônica, ela conduz corrente elétrica, justamente por conta dessas transferências de elétrons aí, né? Então essa negócio de transferir elétron para cá, elétron para lá, é carregado eletronicamente, né? Então tem uma eletrostática envolvida. Então isso acaba promovendo uma condução de corrente elétrica. Já a ligação covalente, não, ela não envolve essa questão, então não conduz corrente elétrica. A ligação iônica forma retículos cristalinos. Lembra daquela figurinha verde e roxa do cloreto de sódio, Na+Cl-, que parecia um cubo, né? Então, aquilo lá é típico, aquele desenho cúbico, é o que a gente chama de retículos cristalinos. São cristais bem definidos, né? Que assumem formatos, e isso é dado por ligação iônica. Já a ligação covalente, elas formam moléculas que têm uma geometria espacial diferenciada, com angulações diferentes, tá? A ligação iônica forma sólidos a temperatura ambiente,
então você às vezes não precisa de temperatura para fazer essa ligação. E a ligação covalente, sólidos, líquidos ou gases a temperatura ambiente, tá? Então um é só sólido e o outro os 3 estados. A ligação metálica, ela é a força atrativa que mantém metais puros unidos. Então, é uma ligação metal-metal. Então, só para vocês entenderem como que é o negócio. Ali eu coloquei um desenho de uma barra de aço, né, muito usada aí na engenharia. O aço muito usado como material, né, na engenharia. O que que é o aço? O aço nada mais é do que uma liga metálica ferro-carbono. A liga metálica, ela vem para ser criada a partir de metais que têm alguma deficiência, alguma propriedade física, alguma propriedade física ou química. Então, para aumentar o rendimento, melhorar alguma propriedade, faça uma liga metálica. Por exemplo, se eu tiver lá uma barra de ferro, só o ferro ele é um metal. Tem uma barra de ferro, muito bem. O ferro tem as suas propriedades, né, um baita material, tudo, só que ele tem alta índice de corrosão. Então ele corrói muito fácil com umidade, falta de oxigênio e tal. Então imagina só, você vai usar um material exposto num ambiente agressivo, que não pode sofrer nenhum tipo de variação, porque nós temos que ter uma resistência adequada do material metálico. Então, a gente faz o seguinte: vamos melhorar a propriedade anticorrosiva do ferro? Vamos. Como é que a gente faz isso? Fazendo uma ligação com outro material chamado de carbono, tá? Chamado de carbono, tá? Que a gente faz então, que também o carbono é um não metal também, então faz uma ligação não metal, não metal. Porque o carbono ele não é corrosivo, ele não corrói. Então ele é fundido junto por temperatura e faz um novo material, que a gente chama de ferro-carbono. Dá-se o nome de ferro-carbono, uma liga metálica. E essa liga metálica, então, chamamos de aço. E os metais apresentam propriedades características como: ele tem o seu brilho característico, bater o olho, a gente já instintivamente sabe que é um material metálico, né? Ele tem elevada condutividade elétrica e térmica, altos pontos de fusão e ebulição, elevada densidade, maleabilidade. O que é maleabilidade? É a facilidade para se transformar em lâminas, né? Tem o processo de laminação dos materiais metálicos, tá? Ductilidade. Ductilidade é fundamental para os materiais metálicos, é a facilidade para transformar-se em fios. O material dúctil é aquele que ele sofre uma transformação elástica antes de deformar plasticamente para depois romper. Então é uma característica muito importante. E isso dá uma resistência à tração né, muito boa para esse tipo de materiais. Pelo jeito, o nosso horário já deu, né? É isso? Nosso horário já deu, professor, já passamos aí quase 5 minutinhos. Tá. Que pena. Tava indo bem aqui, tava empolgado. Isso. Mas já deu o nosso horário, pessoal. Né? Ficamos para a próxima. Hoje não tivemos, né, muitas dúvidas. Só uma do Luciano, professor. O professor quer responder rapidinho? Vamos lá, vamos ver o que o Luciano pede. Opa, só um minutinho. O Luciano diz: no Brasil, no BR, aliás, no Bromo, né? No Não bromo, seria é. 4P2 ao invés de 4S2? Ou me confundi na parte vermelha? Ah, na parte do bromo lá. Vou voltar lá então, Luciano. Espera aí. Deve ser aqui, né? Eu acredito que sim, professor. Hum, vamos lá. Não seria 4P2 ao invés de 4S2? Isso. Ah, tá. Não, Luciano, tem que ser o S vem antes do subnível P, tá?
Então, se você seguir a tabelinha de Linus Pauling, o diagrama, Luciano, você vê que vai certinho, aí ele vai para 4s2, 4p5, tá? Aí fecha os 35 elétrons, tá bom? Então, tá respondido. Então é isso, professor. A aula foi excelente, os alunos comentando, né? Que bom que vocês gostaram. Ah, E que até bom. a próxima segunda-feira. Beleza, obrigado, Aline. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês. Semana que vem tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.